Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. O clima no banquinho está de outro nível. Várias crianças comendo o juízo dos adultos. Ainda bem que me preservei. Dito isso, aqui estou para minha análise do capítulo 3 de Jujutsu Kaisen, que recebe o título de Por Mim Mesmo. Esse capítulo segue o padrão. Faltam algumas explicações, em especial sobre o Itadori. Ele tem um desejo muito forte que o faz querer ajudar as pessoas, mas não é explicado de onde isso vem. O Itadori é um cara super animado que só se surpreende com coisas idiotas e não existe uma explicação do porquê disso também. Dito isso, uma coisa ele não tem e isso é a vergonha. E falando sobre vergonha, a explicação da origem dos dedos do Sukuna é uma vergonha. Não sei como o Satoru fala e não percebe que a explicação é contraditória. Se liga, um ser indestrutível foi separado em 20 dedos. Não tem uma alma para dizer, como assim? Mas enfim, vamos começar o mangá pelo início, que já na capa tem algo que para mim é curioso. O capítulo abre com o Itadori fazendo uma cerimônia para o túmulo do avô. E a minha curiosidade é, o que tem aí? Ele colocou os ossos do avô num pote e depois colocou aí. Outra coisa curiosa, o avô era tudo na vida dele. Quero só ver quantas vezes ele vai ter tempo para visitar esse túmulo. Dito isso, também fica a dúvida. Onde é esse túmulo? Imagino que seja onde ele morava, o que pode ser uma desculpa, já que agora ele vai morar em Tóquio. E falando nisso, chegamos na escola de magia e bruxaria de Tóquio. A escola em si não tem nada demais. Me parece ser um local para turistas, o que seria uma forma de arrecadar dinheiro. Infelizmente, problemas financeiros são coisas do mundo real. Então, a fachada do negócio é ser uma escola particular. Dito isso, como esses caras conseguem ter dinheiro se o trabalho deles não produz nenhuma moeda, né? Infelizmente, questões como salário e vida digna são um assunto tabu para o japonês médio. Bom, voltando ao tema central. O Itadori ainda não é um aluno da escola, ele precisa fazer uma entrevista com o diretor e precisa convencer ele que merece ser um aluno ou então, guilhotina. Mas antes de chegar na entrevista, temos a aparição do Sukuna que é um momento, definitivamente, é um momento. E o surgimento da maldição vem com ele criando uma boca na bochecha e, quando o Itadori tampa com a mão, a boca surge na mão. O Itadori reage como se fosse a coisa mais comum do mundo. O detalhe da cena está no próprio Itadori que diz, isso acontece às vezes. Mas como algo acontece às vezes se essa é a primeira vez que estamos vendo isso? Tipo assim, será que não dava para mostrar uma cena disso acontecendo pela primeira vez e o Itadori tomando um susto? É meio esquisito ele ver tudo que claramente é anormal como se fosse natural. Ele não se impressiona com espíritos ou shikigamis, ele não fica preocupado ao ter o corpo possuído, ele não se surpreende com bocas surgindo pelo corpo e ele também não parece saber que surgiram dois riscos embaixo dos olhos que não existiam antes. O garoto é uma máquina, tudo é normal e nada o surpreende. Por exemplo, o Sukuna vem e ameaça o Satoru, dizendo que será a sua primeira vítima assim que o corpo do Itadori estiver sob controle. E isso não gera nada. O Itadori não demonstra um pingo de preocupação. Nenhuma pergunta ele faz. É como se ele já soubesse que é impossível. Então, a reação dele é tentar calar o Sukuna como se fosse só uma criança chata. E a pergunta dele é, esse cara é mesmo famoso? Mas que dúvida, né? Será que uma coisa capaz de possuir corpos e que foi dividido em 20 dedos indestrutíveis é famosa? Será que a sentença de morte não foi exagerada? Vamos descobrir. E bem, essa dúvida nos leva a, entre aspas gigantes, a origem do Sukuna. Uma origem que, se pensar bem, tem algo muito errado nisso. Primeiro, o Satoru explica o porquê dos dedos do Sukuna existirem. Sendo uma maldição, não deveria existir nada. Porém, a resposta é simples, o Sukuna nasceu como um ser humano e se transformou em uma maldição depois que desistiu do amor. Agora, como isso aconteceu, como um ser humano se transformou em uma maldição e mantém o seu corpo físico? Nada disso é explicado, o que é uma pena, eu acho isso interessante. Mostrar como um ser humano pode se transformar em uma maldição é importante, acredito que poderia ser muito importante. Lógica básica, se é possível um ser humano se transformar em maldição, o inverso também deveria ser possível. Além do Sukuna, quem mais fez isso na história? Ele foi o primeiro a fazer isso. O Sukuna sempre foi ruim ou ele se tornou ruim depois da transformação? E aí já levanta várias curiosidades que poderiam ser abordadas. Porém, temos mais uma coisa muito curiosa para discutir. Quando o Satoru conta sobre o Sukuna, ele fala que o Sukuna atravessou eras, mesmo após a sua morte. O que já gera uma questão aqui, se ele foi morto, como exatamente ele está no corpo do Itadori? Mas até aí, ok.
Ele mantém essa ideia de que o Sukuna foi morto e resolve acrescentar que a galera, na época, eram incapazes de destruir os restos mortais do Sukuna. Como se hoje em dia fossem. Mas o ponto não é esse. Primeiro, se você não consegue destruir os restos mortais, como você matou esse ser para começar, certo? Mas vamos supor que o corpo se tornou indestrutível, pelo menos na época, só depois da morte. Assim sendo, como conseguiram cortar os dedos? Entende que alguma coisa que está errada não está certa. E o Satoru não parece perceber ou ouvir o que fala. Ele só segue falando que o Sukuna é o rei das maldições. E para variar, o Itadori também não percebe a estranheza da coisa toda. O cara que deveria estar morto está vivo. E o corpo que era indestrutível foi dividido. E é isso, fica esse mistério para as próximas gerações. Dito isso, a história segue com o Satoru se pabulando e a dupla finalmente chegando no diretor Yaga. E aqui vemos como o Itadori só se surpreende com bobagem, ele fica surpreso ao ver o diretor craftando bonequinhos. E essa arte faz do Yaga um criador e manipulador de corpos amaldiçoados. Esse tipo de poder, para mim, é igual a programador criando um aplicativo. Mas enfim, uma curiosidade minha, por que ele não cria uns corpos amaldiçoados maiores? E por que ele não cria usando madeira? Tipo, por que ele não cria um robô? Já pensou, um robô disparando lasers? Infelizmente, o pessoal sofre de falta de criatividade crônica. Rezem por eles. Bem, os motivos que levam ele a fazer só ursinhos de pelúcia não são explicados. E falando sobre explicações, o diretor Yaga começa a sua entrevista com o Itadori. E a entrevista começa com o Itadori se apresentando e dizendo o seu tipo de mulher para um estranho como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Itadori deveria ser uma pessoa extrovertida, mas ele só está sendo esquisito. E esse lado esquisito vai voltar ainda nesse capítulo, mas antes disso, a entrevista. As primeiras perguntas e respostas são bem básicas e descartáveis. Ele começa perguntando o que o Itadori quer indo à escola e ele responde que veio aprender. Ele tem poderes agora, e nada mais justo que aprender a usá-los. Mas aí o Yaga se aprofunda, querendo saber o que ele pretende fazer depois que aprender sobre espíritos e exorcismo. O Itadori responde que tem o rolê dos dedos, ele tem que pegar essas merdas, igual Pokémon. Aí o Yaga é monstro e aponta a estranheza do Itadori. Pessoas perdem a vida por vários motivos diferentes e isso nunca o incomodou, mas de repente, maldições mexeram com ele. Então, ele explica que alguém pediu, mostrando que o único motivo válido é se manter vivo mesmo. Inclusive, não entendo o porquê dessa necessidade de criar motivações. No anterior já teve isso e, mais uma vez, vemos a autora buscando criar uma motivação. Não sei quem me ouve, mas para mim, não existe motivação maior que continuar vivo. Mas, como conhecemos o personagem há pouco tempo e ele é tão raso quanto um pires, parece que o desejo de viver não é o suficiente. E, tipo assim, quando você se sente só no mundo, estar vivo pode ser doloroso, mas em momento algum, o Itadori parece ser alguém depressivo e que não sente que merece estar vivo ou que viver é doloroso. Ou seja, não existem motivos para a motivação dele não ser continuar vivo. Mas enfim, estamos aqui no terceiro capítulo tentando entender o que move o Itadori. E, como um representante de todos os leitores e leitoras dessa obra, Yaga questiona se o Itadori realmente vai arriscar a vida só porque alguém pediu. O Itadori se sente ofendido e retruca dizendo que não é uma pessoa qualquer, é um pedido do seu avô. E a resposta que harmoniza com perfeição com essa frase é um puro e simples: foda-se. Infelizmente, o Yaga não é homem o suficiente. Então ele reprova o Itadori enquanto decide atacar ele com o seu boneco amaldiçoado que se chama Cat. Dito isso, a palavra reprovado está muito mal colocada. Se ele foi reprovado, não tem por que continuar a entrevista. O negócio é deixar o último pedido e dizer o que quer comer como a última refeição, porque de hoje tu não passa. Obviamente, o protagonista não seria reprovado, até porque, apesar da pressão e pressa para terminar, um mangá de 3 capítulos não vai vender o suficiente para compensar a produção. Bem, a segunda fase do teste começa e o Itadori tem que enfrentar o boneco enquanto tem que pensar numa resposta que agrade ao diretor. O Yaga até tenta guiar o Itadori, mostrando que qualquer coisa que não seja continuar vivo vai parecer idiota, mas o garoto não aprecia a boa vontade do coroa. Assim, a porrada continua, com o Yaga dizendo que, se o Itadori continuar assim, vai acabar amaldiçoando o próprio avô. E na minha cabeça, o Itadori respondeu: mas, por que eu faria isso? Infelizmente, a resposta foi outra e me recuso a repetir. Bom, o Itadori, depois de quase 3 capítulos, sai com a sua motivação final. E a motivação dele é bem simples, ele é o único que pode fazer isso. E acho bom explicar, ele está falando sobre os dedos.
Já que, na teoria, o único que poderia levar o clube de atletismo a dominar o Japão era ele. Ele também é o único garoto de 15 anos que poderia criar vários recordes mundiais em vários esportes, recordes que provavelmente ninguém nunca iria conseguir quebrar. Ou seja, na cabeça dele, amassar uma trave de aço arremessando uma bola de aço a 30 metros é algo que qualquer um pode fazer. E assim, ok, não é a melhor justificativa, mas eu compro. Já poderia parar aí, mas aí o Itadori demonstra ser uma pessoa que se importa demais com os outros. Ele diz que não conseguiria viver sabendo que poderia ter evitado algumas tragédias. O que é muito interessante, mas infelizmente, eu não sei o porquê dele ser assim. Porque ele se importa. Porque ele sente que tem que ajudar as pessoas. O que ele viu e viveu que fez ele ter isso tão forte dentro dele. Infelizmente, não temos tempo para isso, uma pena. No final, ele ainda vem com uma terceira motivação, a mais nova motivação é o arrependimento. Ele não quer morrer se arrependendo da forma que escolheu viver, sendo que ele pode morrer se arrependendo de ter virado xamã. Mas até aí, ok. E fazendo uma breve recapitulação, o Itadori quer ser xamã porque o avô pediu para ajudar pessoas, porque ele quer morrer de uma forma digna, seja lá o que isso signifique, porque só ele pode comer os dedos do Sukuna e porque ele não quer se arrepender da forma que viveu, sabendo que pessoas morreram porque ele não fez nada. Isso porque ele ignorou a motivação primordial que é se manter vivo. Ou seja, ninguém pode dizer que o Itadori não tem motivos para perseguir a profissão. Dito isso, ele é finalmente aprovado, como se a opção de ser reprovado realmente existisse. Mas enfim, vamos para a segunda cena esquisita dele. O Itadori comenta que seria divertido ver o Megumi chegando todo machucado depois de recuperar um dedo. Semelhante à apresentação anterior, isso é estranho demais. O momento em que o extrovertido vira psicopata. E nessa pegada de coisas esquisitas, temos o Satoru dizendo que o Itadori é tipo um radar e que será usado para rastrear onde os dedos perdidos estão se escondendo. Mas, caso não saiba, serei um cara legal. Então escute, podem ignorar tudo isso sobre presença de dedo e radar. Isso aí é igual ao passado do Itadori, ou seja, não existe. E bem, para fechar o capítulo, finalmente vemos a próxima colega de turma, Kugisaki Nobara. Detalhe para a aparência dessa atriz, dizem que ela foi afastada por causa de um escândalo. Mas é isso, o capítulo 3 termina assim, com muitas coisas que poderiam ser explicadas caindo no esquecimento ou não. Posso adiantar que a questão do Sukuna fala muito mais sobre a corrupção no alto escalão de Jujutsu do que de fato um erro do Satoru, ou um furo de roteiro. Apesar de que o personagem deveria ser super inteligente, ou eu estou errado? Enfim, outra coisa interessante que gostaria de comentar antes de encerrar é a parte em que o Yaga diz que xamãs precisam ser um pouco loucos. Isso vale para tudo. Ninguém decide colocar o seu planeta num torneio de arte marcial quando está com todos os remédios em dia. Ninguém corre para a linha de frente da guerra ninja sendo legal da cabeça e muito menos decide invadir um mundo espiritual para salvar uma amiga com as sessões de terapia em dia. Ou seja, ser maluco é um pré-requisito para qualquer protagonista em um mundo de fantasia. Mas bem, o que queria falar já foi dito e, não tenho mais nada para acrescentar. Sendo assim, um abraço nação perdida e até a próxima.